Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, Terapia Tântrica, com os terapeutas Rosana Cidrão e Felipe Graneman. Hello, sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão e hoje vamos mais uma vez questionar o padrão. E eu sempre deixo para falar no final sobre as redes sociais, sobre o Que Disse Padrão. Eu vou falar agora no começo para vocês seguirem no TikTok, temos cortes, no Instagram temos cortes. E estamos no Spotify e no YouTube com videocast. Tem vídeo ou áudio para quem prefere aí, escolha, fica à vontade. Gente, e hoje eu tô muito feliz que a gente tá com, não sei se você pode dizer, um novo tema, assim. A gente na segunda temporada vai, quando a gente fala de padrão, a gente pode falar que em todos os nichos, todos os meios, tudo cria-se um padrão, né? Tudo tem padrão, no fim das contas. Então, nessa temporada, a ideia é que a gente traga novos temas para além da estética, que é o que a gente vem falando aqui, não que a gente vai deixar de falar, mas que a gente fale para além disso, porque tem outros nichos aí, outras formas de falar de autoaceitação, amor próprio, que não seja esse óbvio, digamos assim, né? E hoje quem vai falar aqui comigo é a Rosana Cidrão, que é terapeuta tântrica, sexóloga e podcaster. Sim. Muito bem-vinda, Rosana. Obrigada por estar aqui hoje. Gratidão pelo convite, é um prazer. Prazer, né? Já começamos com prazer, eu gosto. E também o Felipe Graneman, falei certo? Exatamente. Graneman. Perfeito. Que é terapeuta tântrico especializado no público homoafetivo. Muito isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por estarem aqui. E aí já deu pra saber que hoje o assunto é Tantra. Vamos lá, minha gente. Bora falar de Tantra, que pra mim é uma coisa super nova. Não penso que é porque tá aqui que já sou especialista, pelo contrário. Inclusive, quero muito aprender hoje aqui com vocês. A gente já acha que, inclusive, vai ter já outro programa, porque o Tantra tem muitas vertentes, muita coisa para ser falada, né? Mas, para começar do início, queria saber um pouquinho de vocês, assim, sobre por que vocês entraram nisso, o que fez vocês quererem falar sobre o Tantra. Por favor, cada um pode falar na sequência que preferir. No Tantra, as mulheres primeiro. Com certeza, sempre, porque são deusas. Primeiro as Shaktis. Tudo no Tantra a mulher vem primeiro. Shaktis? Shaktis. Shakti é energia feminina. Em sânscrito, as palavras elas não têm um significado único, uma tradução literal, né? O sânscrito é a língua original do Tantra. Mas nesse contexto que a gente está se referindo a homem e mulher, a gente usa Shakti, a representação do princípio feminino através da mulher, e Shiva, que é a representação do princípio masculino, da energia masculina através do homem. Então a Shakti sempre vem primeiro. Em contexto de massagem tântrica, por exemplo, a mulher vai receber primeiro. Enfim, são muitas coisas. Mas respondendo a sua pergunta de forma objetiva, vamos resumir, né, Felipe? Porque o que nos trouxe até o Tantra, já que já estamos falando de padrões e de aceitação, o Tantra me salvou de uma depressão profunda, né? Eu saí de um relacionamento abusivo, tóxico, onde eu realmente me diminuí num nível assim absurdo, né? Chegar naquele ponto de realmente se humilhar, rastejar pela pessoa e sofrer vários tipos de violência e atravessamentos por falta de amor próprio. Então não tinha 0 centavos de amor. Naquele tempo eu tô falando ali no ápice de tudo isso, 2015, né? Eu morava no Ceará, então aconteceu esse processo, aí eu perdi um bebê. E aí foi o auge, assim, eu vim para São Paulo, eu já tinha algum conhecimento, mais ou menos, assim, muito vago do que era o Tantra, porque eu já lia os livros do Osho, já tinha lido alguma coisa do Osho, e o Osho, aquele guru indiano, bem polêmico até hoje, né, que morreu nos anos 90, mas me abria muito a consciência, e ele nos livros dele dava sempre uma pincelada, né, tanto que ele foi quem criou esse movimento do Neotantra, do que a gente chama de Neotantra, que a gente pode explicar mais pra frente, que é na verdade o que a gente faz, o trabalho de terapeutas tântricos é muito baseado no Neotantra, né, então mas já tinha ouvido falar no Tantra por causa disso. Cheguei em São Paulo, né, e apareceu pra mim uma propaganda, fui fazer uma vivência, se não me engano era um curso de massagem tântrica só pra mulheres, mas eu fui por uma questão de busca mesmo de mais orgasmos, esses orgasmos tântricos que prometem por aí, que são reais, né, não deixam de ser, mas
não é 1%, né, dos benefícios das práticas neotântricas. E aí fui enganada, porque cheguei lá, não era sobre orgasmo, era sobre realmente o que eu chamo de verdadeiro empoderamento feminino, né, que ele não passa necessariamente pelo racional, embora o conhecimento seja importante, é óbvio, né, mas se ele não passar pelo corpo, você vive dessa forma. Então eu tinha muito conhecimento sobre, por exemplo, feminismo, né? Eu me formei em serviço social, sou assistente social, então tinha já uma visão crítica da sociedade, mesmo sei fazer os recortes, né, de gênero, de classe, de cor, né, me achava muito empoderada, mas me submetia a um relacionamento que me diminuía, que me atravessava, que me violentava de todas as formas. A conta não fechava para mim. E aí eu cheguei nessa vivência, foi só um fim de semana, tivemos algumas práticas entre mulheres, e eu saí tão transformada que eu falei, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar com isso, eu quero levar isso pro mundo. Todas as mulheres do mundo precisam conhecer isso. E ali foi só o começo, né? Então, a partir dali, eu decidi fazer uma formação mesmo, me tornar terapeuta e migrar, né? Que eu era jornalista e que ali começou a minha transição de carreira. Então, bem resumidamente, foi isso que me trouxe ao Tantra, ao Neotantra, e que me transformou e continua transformando, né? Na minha melhor versão, de fato. Isso foi em conjunto com a parte do… como é que fala? Que foi para a parte de sexóloga? Não, a minha pós-graduação é de um ano para cá. Né, a minha pós-graduação em sexologia. Porque a gente que é do Neotantra, a gente, principalmente no Brasil, a gente tem foco, a maioria de nós, a nossa ênfase de trabalho é com a sexualidade, né? E aí a gente pode explicar por que mais pra frente. Então, como a gente já trabalha com sexualidade, inclusive a gente aprende informação, né, tem muito conteúdo sobre sexualidade consciente, sobre anatomia mesmo, a parte psicológica da coisa, a gente tem já esse embasamento, mas eu quis fazer uma pós-graduação também para pegar conhecimentos de outras áreas, né. Então, sempre casou muito, mas eu já falo de sexualidade desde quando me formei, entende? Entendi. E você, Felipe? Bem, histórias muito parecidas, né? Muitos terapeutas, inclusive, têm essa história de chegar até o Tantra desde um lugar de dor, buscando autoconhecimento, empoderamento. E no meu caso não foi diferente. Eu vim de um relacionamento extremamente abusivo, de 5 anos, e foi muito sofrido para mim, né? Então, chegou um momento que eu estava na terapia convencional, tomando remédio, uma série de questões que ainda assim, que tivessem o seu efeito, eu ainda não me sentia empoderado do meu corpo, da minha vivência, né? Até mesmo porque quando a gente passa por relacionamentos abusivos, a gente tende realmente a desconectar do nosso corpo. E é uma reação até natural para que a gente suporte a dor, de certa forma. E foi esse o meu lugar. Então um amigo meu um dia chegou, ele já conhecia o Tantra, e ele me falou, vai no Tantra, você vai encontrar algo para você. E eu falei para ele, não, mas Tantra, aquele lugar que vão me fazer uma massagem, que é só sobre sexualidade, eu não quero. Ele falou, não, vai, experiencia, vive mesmo aquela experiência, se entrega, me passou o nome de um terapeuta e tal, eu falei, tá bom, vamos lá, né? Já que tudo não parece dar jeito ao que está acontecendo, vamos tentar outras coisas, né? E eu comecei, né, o meu processo com Tantra. Já na primeira sessão, assim, né, as pessoas pensam muito em sexualidade quando toca o corpo. A primeira minha resposta, quando eu fui tocado, era o choro. O choro, a liberação emocional, né, que o Tantra fala muito sobre isso, né, trabalhando essa liberação através de 3 pilares, que é a respiração, o som e o movimento. E dentro desse contexto, trabalhando meditações, uma série de questões, eu consegui realmente, depois do meu processo, me ver outra pessoa. E foi aí que eu falei, não, eu quero replicar isso, eu quero passar isso pra frente, sabe? Principalmente porque as pessoas ao meu redor, né, principalmente no grupo, né, homoafetivo do qual eu faço parte, eu notava muito essa desconexão com o corpo. E eu falei, caramba, eu tenho uma mensagem legal pra levar. Acho que me comunico bem, gosto de pessoas, entendeu? E sempre gostei, sabe, de entender o ser humano e, principalmente, ajudar o ser humano. E daí foi nesse lugar que eu encontrei, né, a minha relação. Eu digo que é uma relação amorosa com o Tantra, né? É aquela relação que realmente me curou e que hoje ainda me cura, como a Rosana mesmo falou, né? A gente vai se descobrindo dentro do Tantra, encontrando a cada dia a nossa melhor versão. E a gente que trabalha com isso, a gente busca, né, mesmo se transformar para levar transformação para o outro.
porque a gente só consegue levar o outro até onde a gente já chegou, né? Então, é uma franca evolução, né? Hoje, eu me sinto realmente empoderado da minha sexualidade, do meu corpo, ainda assim com muitos processos, porque tudo na nossa sociedade, principalmente falando, né, do homem gay, né, aquela questão do corpo padrão, da beleza que é desejada, que é amada, e se você não faz parte daquela beleza de alguma forma, você já é descartado, né? Então, ainda todos nós, eu acredito, até nós que trabalhamos com a terapia tântrica, nós temos as nossas questões, mas a gente tem uma forma diferenciada de lidar com isso, não é? Eu acredito que é muito por esse lugar, sabe, de a gente reconhecer, porque o Tantra nos ensina mesmo, através das práticas, a reconhecer, olhar para a sombra, né? E nós temos muito, geralmente, negar a sombra. A gente não olha, a gente finge que não tá ali, vai jogando para debaixo do tapete, mas ela existe. E é nesse lugar também que a gente vai adoecendo. Então o Tantra, quando faz tudo emergir, e comigo foi muito assim, eu me vi assim realmente em situações que eu pensei que não, realmente eu já tinha superado tudo aquilo, eram coisas da infância, e não, né? A gente vai levando para a nossa fase adulta essas dores. E o Tantra me ensinou principalmente isso, a eu me amar e olhar para as minhas dores, e reconhecê-las, para que eu possa saná-las de alguma forma. É muito bonito. E então, assim, o Tantra é o caminho para o amor próprio, né? É um caminho também que para vocês foi revelador, digamos assim, né? E aí é lindo isso mesmo, quando a gente consegue encontrar esse caminho e quer que a outra pessoa sinta também. É tão real e verdadeiro isso, né? Enfim, vamos começar explicando sobre o que é o Tantra. Para quem nunca ouviu falar, para quem não faz ideia, ou tem uma ideia, às vezes, também muito errônea, né, do que é o Tantra, que é passado, muita gente pode falar que é charlatão, assim, que usa do Tantra para vender serviços que não correspondem ao Tantra, né? Como é que a gente fala do Tantra para quem nunca ouviu falar do Tantra? Bom, o que é o Tantra? É impossível, em primeiro lugar, né, esgotar o tema Tantra numa entrevista como essa, talvez até mesmo numa vida, né? Primeiro porque quando a gente tem que diferenciar, existe o Tantra, o Neotantra, a terapia tântrica e a massagem tântrica. E a massagem tântrica é o mais popular, o mais conhecido aqui no Brasil, né? O termo mais conhecido, massagem tântrica. Então, do Tantra à massagem tântrica, a gente tem aí um longo caminho, né? E sobrou muito pouca coisa do Tantra na massagem tântrica. Mas, enfim, já explicamos mais ou menos como é que isso funciona. Então, vou falar um pouquinho, você fala um pouquinho também. O Tantra, na verdade, o Tantra original, o Tantra clássico, ele é um modo de ser, um modo de estar no mundo, um modo de ver e se portar no mundo, né, datado aí de milênios. Alguns estudiosos falam de 5.000 anos, outros de 7.000 anos, mas os textos mesmo, porque como toda sabedoria, né, oriental, oculta, era um conhecimento repassado de discípulo, de mestre para discípulo, né? Como se fosse de professor para aluno, era um conhecimento oral, até porque não existia, enfim, a escrita como se dá hoje, né? E somente os textos tântricos começaram a ser escritos mesmos ali a partir da Idade Média, mais ou menos. E para você ter uma ideia, né, a maior parte dos textos tântricos, né, do Tantra clássico original, ainda não foram traduzidos sequer para o inglês. Então, nós brasileiros temos muito pouco acesso e conhecimento ao que é realmente o Tantra clássico, porque demanda estudo, muita prática, né? Não é uma coisa que você lê um livro e aprende, é realmente uma dedicação de uma vida inteira, isso falando de Tantra clássico, tá? Então é muito complexo, mas qual é o objetivo do Tantra clássico? Em resumo, iluminação espiritual, ponto. Onde é que entra a sexualidade? Entra no sentido de que faz parte de nós, né? Mas os estudiosos fazem que nos textos tântricos, são chamados de shastras, fala somente de 3 a 5% sobre sexo e sexualidade. Né? E por que aconteceu da gente falar tanto de sexo, sexualidade e prazer? Quando se fala de tantra, massagem tântrica. Então a gente utiliza o termo tantra, na verdade, porque é o mais popular, assim. Aí o povo já não entende o que é tantra. Se eu falo neotantra, fica mais difícil ainda, né? Mas o que a gente faz, de fato, para esclarecer, né, para o público que está acompanhando, o que a gente faz, de fato, no Brasil, a maioria de nós temos pessoas, assim, mestres e gurus, enfim, mas são pouquíssimos que realmente trabalham com o tantra clássico, estudiosos temos.
Mas a maioria de nós terapeutas tântricos somos, na verdade, terapeutas neotântricos. A gente trabalha com o neotantra. Então, o que é o neotantra? Tem esse tantra clássico, e aí, ali, a partir dos anos de 1960, 1970, o Osho, que foi esse guru que eu falei no começo, ele era um professor de filosofia, mas ele depois se tornou esse mestre espiritual. Ele fez uma releitura do Tantra, né, porque na época, as sociedades que viviam de forma tântrica, de fato, eram sociedades tribais, que viviam em meio à natureza, né, as sociedades eram matriarcais, entendendo o matriarcado aqui como sociedades não guerreiras, então o princípio era de compartilhamento, sabe? Então era um outro contexto, era uma outra vivência, o sistema econômico, então é tudo diferente. Uhum. Então não cabe, o Osho entendeu que não cabiam essas práticas milenares, né, para o homem contemporâneo, o homem moderno, pós-moderno. Então ele fez uma releitura, por isso que Neo-Tantra. Então são práticas que bebem da fonte do conhecimento da filosofia do Tantra, porém práticas adaptadas ao homem contemporâneo. Né? Então não posso abdicar da minha vida hoje e sair pelo mundo como um sannyasi, mesmo que a gente chama, que é esse buscador da verdade, abandonar tudo e de repente para as montanhas buscar a iluminação e ficar só meditando, né? Eu tenho louça para lavar, eu tenho filho para criar, eu tenho conta para pagar, né? Então, mas por conta disso eu vou deixar, né, eu vou abrir mão de um momento onde eu posso me conectar comigo mesmo, me conectar com a minha espiritualidade, seja lá o que for aquilo que eu acredito. Não, então ele pensou em formas de trazer esse conhecimento para o mundo moderno. Ele fez uma releitura, como ele uniu, né, a base filosófica, né, do Tantra com os conhecimentos na época atuais da psicologia corporal, basicamente. Né? E aí, a partir disso, foi que a gente chegou, né, veio caminhando, criando-se métodos. Ele criou várias meditações ativas, por exemplo, né, que são meditações diferentes dessas tradicionais, onde você realmente mexe o corpo, tudo baseado na psicologia corporal, repito, até que foram se criando novos métodos até chegarmos à massagem tântrica como a gente conhece hoje aqui no Brasil. Você quer acrescentar um pouquinho? Eu esqueci de falar alguma coisa? Não, o Tantra, eu costumo dizer, né, as pessoas às vezes têm esse desconhecimento do que é o Tantra. Mas o Tantra basicamente é uma tradução, né, o nosso Neo-Tantra é uma tradução do Tantra raiz para as necessidades ocidentais e contemporâneas. Foi como a Jaya colocou. É impossível a gente largar a nossa vida e meditar na montanha. Até pode, mas é bem complicado, nós temos vidas, né? Eu também não tenho, não dá pra mim, né? Esporadicamente. Sim. Mas dentro desse contexto, inclusive, as pessoas se questionam, nossa, mas por que o Neo-Tantra fala tanto de sexualidade? Ele fala tanto de sexualidade porque nós, né, todos nós aqui viemos de uma ancestralidade judaico-cristã. Que traz mesmo esse julgamento sobre a sexualidade, esse medo e essa segregação. Então, o Tantra, o Neo-Tantra que nós conhecemos, ele cumpre um papel muito importante de nos trazer para um outro tipo de presença, digamos até sexual mesmo, para que a gente acolha o nosso corpo, para que a gente entenda que sexo não é feio, não é sujo, que a gente pode vivenciar uma sexualidade plena, que a gente pode aprender realmente sobre o nosso corpo, se acolher e viver uma vida realmente que vale a pena através da conexão com o corpo. E nada melhor, né, e mais forte do que nós conectarmos com a energia mais potente que nós temos nos nossos corpos. É inegável, é a energia sexual. Então, a gente canaliza dentro das práticas a energia sexual. Então, dentro de uma meditação ativa, que a gente está mexendo o corpo todo, soltando todas as couraças, né, o conceito de couraças, inclusive vem, né, de William Reich, que foi, né, um psicoterapeuta que trabalhava toda essa linha de desenvolvimento através do corpo, inclusive discípulo de Freud. Nós, dentro desse contexto, conseguimos trabalhar uma série de questões emocionais dentro da nossa energia vital. Então, perceba, nós falamos de sexualidade porque a sexualidade em si, ela é um grande tabu ainda. Polariza muito, a gente morre de medo, ou fala de sexualidade parecendo que está na 5ª série, dando risadinha. A gente não consegue falar de sexualidade de maneira sagrada ainda, integrar mesmo a sexualidade com a espiritualidade. E o nosso Neo-Tantra, querido Neo-Tantra brasileiro, ele faz muito isso. Ele nos mostra que é realmente possível você integrar e você entender que essa energia tão potente que está dentro de você, ela é uma energia de amor,
Ela é uma energia que provém mesmo de Deus ou da fonte criadora, como você quiser chamar. Então, dentro das práticas, é basicamente isso. É nós entendermos que a nossa energia sexual, ela é potente. Quando ela está sendo diminuída no nosso corpo, quando ela está sendo segregada, você vai entrar em desalinho em vários aspectos da tua vida. Porque a energia sexual, agora, eu tô falando aqui nesse microfone, a Jaya também, a gente tá fazendo amor com isso aqui. A gente tá usando a nossa energia sexual. Entende? Então, eu não estou, né, não tô fazendo nada, teoricamente, que seria sexual. Mas eu estou usando a minha energia sexual. Acho que foi até uma convidada, esqueci da tua convidada, que era o episódio sobre libido no teu podcast. A Débora. A Débora, que ela falou assim, estamos tendo um prazer oral aqui maravilhoso. Isso, exato, bom, mas né? é isso. É porque é entender libido, e aí bebendo já de Freud também, né? Como eu falei, o nosso trabalho do Neotantra, a gente bebe muito da fonte da psicologia corporal, da psicanálise. Então, entendemos libido nesse contexto. Libido, energia vital, né? Energia que nos move para aquilo que nos nutre. E aquilo que nos nutre também a gente pode traduzir como aquilo que nos dá prazer. Porque o prazer não é só sexual. Você tem prazer em fazer o trabalho que você faz, em vir aqui e apresentar esse podcast. Você se sente nutrida, não se sente? Então, você está utilizando a sua libido. Você vai treinar, você utiliza a sua libido, porque é a tua energia de vida, energia vital, que vai tirar você da cama. É o que vai te impulsionar para viver uma vida plena mesmo, essa pulsão de vida. Então, essa energia ela pode ser canalizada para o trabalho, para os relacionamentos e para o sexo também. Só que ela se manifesta de maneiras diferentes. Então, nesse momento, eu estou vivendo um prazer oral através dessa entrevista que eu estou concedendo a você. Me dá prazer, nos dá prazer falar sobre o tema que nós estamos falando. Então, eu estou utilizando a minha energia sexual. A gente sai daqui nutrido, a gente se nutre, né, dessa troca que a gente está fazendo, né? É basicamente assim que a gente enxerga. Por isso que a gente fala de energia sexual e não se limita somente às práticas sexuais. Perfeito. Entende? Porque eu tô entendendo que é uma grande busca pelo autoconhecimento, o Tantra, assim, que não resumindo, né? Porque é injusto resumir uma palavra, mas o autoconhecimento que eu acho que é o que a gente mais é valioso hoje em dia, porque é onde a gente consegue ir mais profundo, como tu falou, até nas nossas dores e entender mais as nossas angústias, né? Mas o que você estava falando agora também, que eu queria pegar uma carona nisso. Que no fim das contas a gente fala muito do sexual, da parte orgástica, usa muito do corpo, mas é muito mental, né? Me passa que é tudo, o prazer é muito sobre como que tá aqui para o resto acontecer, acho que de liberdade, esses questionamentos, posso estar enganada, mas me dá essa impressão de ser muito mais sobre a gente questionar nossos padrões aqui para se permitir todo o resto acontecer, né? Sim. O hermetismo, né, os conhecimentos herméticos, eles já nos falam que uma das leis universais tudo é mental. Então, tudo começa da mente. E a ideia do Tantra, do Neotantra, mas o Tantra clássico mesmo, é uma dos conhecimentos que a gente aplica, né, em práticas neotântricas, é justamente a quebra do tabu, a quebra dos paradigmas. Porque você falou, resume-se basicamente a autoconhecimento. A gente começa com o autoconhecimento no Tantra e no Neotantra para chegarmos à autorresponsabilidade, né? E aí acho que isso sim, para mim, é a iluminação. Você é autorresponsável por tudo, você para de terceirizar a sua felicidade, também o seu sofrimento, a qualquer coisa, né? Ao relacionamento, à família, ao trabalho, ao governo, seja lá o que for. Você se torna autorresponsável, mas tudo começa com o autoconhecimento. Então a ideia é que a gente quebre esses tabus. E como é que eu quebro os tabus? Ou mesmo aquilo que não é tabu, mas que está limitando a minha plena expressão do meu potencial. Então quando a gente nasce, a gente é programado. Nós somos robozinhos programados. E qual que é a ideia do Neotantra? É vir e desprogramar isso, né, porque toda a nossa programação, ou seja, toda a nossa visão de mundo, e principalmente aí falando de sexo, a forma como eu enxergo o sexo, como eu me comporto na cama, ela foi construída como tudo, né? Toda a visão que eu tenho de mundo. Então, aqui no Brasil, a gente enxerga o sexo, experimenta de uma determinada forma, né? E se você nasceu, sei lá, no Japão, se você tivesse nascido lá e tivesse sido criada lá, você teria provavelmente uma outra visão e uma outra postura na cama. Então, o que né? Ou seja, cada um é programado de acordo com o contexto social, com a educação que teve, né, ali onde esteve inserido, especialmente na sua primeira infância.
Não só, mas principalmente onde ficam as memórias mais profundas. Ou seja, em outras palavras, a gente não é o que a gente quer ser, né? A gente é o que fizeram de nós. Então o Tantra vem, o Neo-Tantra, para dar um tapa na cara da gente e dizer, beleza, vamos acordar, né? Porque você já é uma pessoa adulta, e entender o que você quer, o que realmente é da sua verdade, que está em você nessa sua programação, e o que não é. O que foi colocado e que você acreditou que era verdade, porque os seus pais ensinaram, porque a sua religião ensinou, porque a sociedade onde você cresceu ensinou, né? O contexto cultural, a própria condição financeira, a sua classe social, o seu gênero, né, a sua raça. Então, mas isso é muito coletivo, mas você precisa olhar no contexto individual. Então aí começa o autoconhecimento. Voltando lá para o começo da sua pergunta, o que isso tem a ver com o sexo? Ora, se está tudo na mente, eu preciso observar, então, qual foi a minha programação sexual ao longo da minha vida. Sendo mulher, no Brasil, né, a gente que tem aí 30 mais, principalmente, né, e para trás, mulher, via de regra, mesmo que você não tenha crescido numa família religiosa, mas é o inconsciente coletivo no qual a gente está inserido. Então, mulher transar com vários perde o valor, né, então não posso sair transando com todo mundo, mesmo que eu tenha vontade. A questão de antes do casamento é válida ainda para muitas famílias, não pode ter sexo antes do casamento. A questão da cobrança de um corpo perfeito, muito comparado ao corpo de atrizes pornôs, né, que eu não tenho, então eu chego na cama e isso me bloqueia. Então, né, tudo vai me bloqueando muito, e na hora que eu chego no sexo, tudo isso que está na minha mente, especialmente no meu inconsciente, ou seja, é isso que a gente chama de sombra, porque a gente não consegue ainda enxergar, né, as minhas sombras em relação ao sexo e ao prazer vão me bloquear. Então, mas está todo mundo ali, né, numa média de realmente muito bloqueados, assim. A gente que atende com a massagem, né, a gente recebe muitos corpos anestesiados, que é como a gente chama, ou congelados, que são corpos que não são muito responsivos, assim, eles não respondem aos estímulos. E aí, como o inconsciente está no corpo, o Reich, que o Felipe citou, que é o pai da psicologia corporal, dizia que o inconsciente, não é que o inconsciente está no corpo, o inconsciente é o corpo. Por isso que eu perguntei para você. Observa onde trava o teu corpo quando você recebe um elogio e fica constrangida. O teu inconsciente está aí, então ele está te falando alguma coisa. E é isso que a gente faz nas práticas neotântricas, em vivências ou numa sessão, com a própria massagem tântrica, que tem a questão do prazer e tem o orgasmo e tem a massagem genital? Tem, mas mesmo a massagem genital, o prazer e o orgasmo, eles são utilizados como ferramentas de cura, de expansão, de liberação desses bloqueios, né, Felipe? Isso, e a questão é, né, a massagem tântrica, ela tá muito atrelada, você colocou, ao orgasmo, mas pode acontecer de você vivenciar uma sessão e não acontecer nada referente ao orgasmo, como aconteceu comigo. A minha primeira sessão, que foi uma sessão de massagem tântrica, e foi muito poderosa, eu só chorava. Eu nem tive ereção, né? E a gente está tão acostumado a trazer essa visualização do corpo como algo, um objeto erótico desde sempre, que a gente não entende um contato com a energia sexual que seja um contato sagrado. Um contato genital só pode ser... Só pode ser sexual. Alguém colocou a mão lá, é sexual. Quando na verdade não. Você pode estar num estado alterado de consciência, você pode... Eu costumo dizer para os meus interagentes, né, que são as pessoas que vão até a terapia tântrica, que a massagem tântrica em si, ela é uma meditação com as sensações do corpo. E essa meditação, ela depende da tua história. Ou seja, se você teve uma história de abuso, de dor, de sofrimento em vários aspectos, de não aceitação do corpo, você não está em prazer. Então, será que você vai sentir prazer? Pode ser que você tenha muito prazer, que você dance, você tenha um corpo solto. Geralmente essas pessoas, né, esses dias mesmo eu atendi um dançarino. O corpo dele voava no movimento, no fluir da própria energia dele. Por quê? Ele tem um corpo solto. Ele estava feliz com a sexualidade dele. Porque sempre acontece uma anamnese, que é uma conversa de análise, para que a gente possa direcionar um atendimento. Né? Todo terapeuta tântrico sabe. A gente não pode tocar um corpo sem saber sobre a história daquele corpo.
o como nós vamos direcionar a terapêutica, em que estágio está aquela história, né? Então, perceba, é muito interessante mesmo que a terapia tântrica e a massagem tântrica em si, que às vezes é tão vulgarizada mesmo, né? Ah, massagista tântrico ou só massagem tântrica, ela é uma ferramenta potentíssima. Porque é a primeira vez que muitas pessoas têm a experiência de entrar em contato com a energia sexual desde um lugar de vulnerabilidade. Você não precisa reagir, né? E nós homens somos muito ensinados a entrar em contato com a energia sexual e automaticamente eu tenho que reagir, eu tenho que fazer um toque, eu tenho que me levantar, eu tenho que abraçar. Eu tenho que ter uma ereção. A obrigação pela ereção. Esse tema é bem machista, né? E é ruim, muito. assim, é negativo tanto pro homem quanto pra mulher, Sim. né? E nós homens, independente da sexualidade, nós temos uma sexualidade muito focada no falo, né? Muito falocêntrica que a gente fala. E dentro disso vão se gerando várias distorções, né? Tamanho de pênis, homens que não ficam na frente dos seus companheiros ou das suas companheiras sem cueca, porque a mulher vai ver o pênis flácido, isso não pode acontecer, né? É um machismo mesmo. E o Tantra, ele vai totalmente pelo contrário. Ele é matriarcal, né? E por ele ser matriarcal também, ele traz o homem para um lugar muito confortável, aonde nós também podemos acolher o nosso feminino. Afinal, como nós colocamos no início, Tantra nos ensina que nós, todos seres humanos, independente da sexualidade, temos a energia masculina, Shiva, e temos Shakti, energia feminina. Então, nós muitas vezes na sociedade tão machista que nós vivemos, nós estamos sempre muito voltados para o masculino. Por isso que a gente vê muita mulher que traz aquela energia muito masculina às vezes. Isso atrapalha até mesmo os relacionamentos. Homens que têm dificuldade de entrar em contato com a energia feminina. E por isso também tem várias distorções que podem acontecer por isso. E o Tantra vem como essa ferramenta também de integração, de compreensão de que eu, como homem, eu posso estar vulnerável a viver também o meu lado feminino. Entrar em contato com a sensibilidade que vem do feminino. Assim que também as mulheres, em algum momento, elas podem acessar aquela energia masculina, mas não ficar somente nela, né? Eu acho bem delicado, né, falar de energia masculina e feminina, porque se popularizou nas redes sociais aí uma galera falando, né, principalmente mulheres, sei lá, trazer energia feminina, e ficou uma coisa muito, qual que é a palavra? Estereotipada, exato. Então quando a gente fala de energia feminina, você pode trocar, eu prefiro inclusive, pelo termo yin, né, do yin e yang, do taoísmo. Porque aí, falar de masculino e feminino, a gente pensa muito em gênero, né? Em comportamentos e padrões de gênero. Então, a energia feminina, para você né, trazer à tona sua energia feminina, sua feminilidade, você precisa, né, colocar um salto, você precisa sentar assim, você precisa falar de determinada forma. Não é sobre isso que a gente está falando, tá, pessoal? A gente está falando de uma qualidade da nossa energia vital, que são duas, que vamos trocar então pelo yin yang, que fica melhor de se compreender, né? Então, vamos trocar. Então, nós temos aí a nossa energia. Ora, se somos feitos de energia, a gente tem polaridade positiva e negativa. Também não gosto, porque o negativo é bem a parte feminina. E as pessoas vão achar que é ruim. Não é sobre ser ruim, é sobre se complementar. Porque sem o negativo, o positivo não existe. E vice-versa, né? Então, a energia feminina, que o Felipe está falando, e masculina, a feminina é sobre você aprender a receber. Aprender a receber um elogio, né? Sobre a aceitação, sobre a vulnerabilidade. Então, é o ato de estar confortável. Aquilo que eu falei de não... A sociedade matriarcal, ela não é guerreira, é a principal característica, são sociedades não guerreiras. Então, porque a sociedade guerreira é aquela coisa da ação, que vai lá e faz e acontece. Aqui é mais sobre, né, e da luta e tal. Matriarcal, feminino seria mais o compartilhamento, né, o juntar, o unir. Então, essas energias estão a todo momento em movimento na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada segundo. Só que se eu tenho consciência disso, então eu, enquanto mulher, se eu tenho, né, eu tenho que estar num trabalho, sei lá, num escritório, eu sou o chefe, eu preciso ter um posicionamento mais assertivo, eu preciso de mais ação, eu preciso liderar, eu utilizo da minha força yang para isso. Mas eu
não preciso ficar com essa força o tempo inteiro, em casa com os meus filhos, com meu marido. Não, em casa, na minha vida pessoal, eu posso relaxar e aprender a receber esse cuidado, a ter cuidado comigo mesma, né? E é o tema de um podcast inteiro. Né? Mas eu só quis trazer um esclarecimento para a gente não cair de novo nesse lugar de isso. E o que o Felipe falou muito bem. Homens e mulheres, todas as pessoas, independente de orientação sexual, de gênero, todos temos essas duas polaridades que estão em movimento o tempo inteiro. Entende? Perfeito. E não, é muito importante assim investigar quem somos nós de verdade, né? Porque até essa coisa da indústria pornô, tudo traz uma performance muito fake que a gente tenta copiar, né? Desde há muitos anos. Então, assim, é isso de trazer a energia real. Como que seria a minha performance na cama, digamos assim, Sim. se eu nunca tivesse visto um pornô, por exemplo? Como que seria a real, Andressa? Como que seria esse corpo livre, que eu até vi que tu usa em alguns podcasts desse... tu fala muito do corpo livre, né, na sexualidade. E acho que o Tantra ajuda nisso, de tu descobrir a tua natureza mesmo, né? Como é que seria se não tivesse essa intervenção de fora, né? E na parte da autoaceitação tem muito a ver isso, né? Porque isso é muito sobre comparação, sobre o que os outros têm a falar da gente. E eu acho que isso reflete 100% como que a gente vai agir na hora de uma relação sexual, né? E aí eu queria saber, assim, como é que é esse processo? Quando chega alguém com alguma insegurança, quais são as principais, não sei se são inseguranças que vocês chamam, quais são os principais pontos que as pessoas levantam quando chegam em vocês, e como que é feito esse trabalho, esse início, assim, essa abordagem, sabe? Porque eu imagino que seja difícil, não sei, para mim, eu pensando, né, comigo mesmo, chegar com questões, e aí pensar nessa parte do ficar nu também, que tem toda a questão de corpo, muita gente tem vergonha do seu corpo, e aí como é que trabalha isso? Bem, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Eu trabalho com homens homoafetivos entre os 35 até... Tenho clientes até de 90 anos, né? Mas seria entre 35 e 55, 60 anos, assim, a grande média. E a maioria deles, né? A primeira questão que eles colocam como homoafetivos é o acolhimento ao corpo. E é esse afeto mesmo que é necessário. Nós estávamos falando, inclusive, disso no início. E é muito complexo a nós entendermos que um homem, por exemplo, de 50, né, de 50 a mais, ele viveu muitas vezes a vida dele dentro do armário durante um grande período de tempo, onde ele podia vivenciar a verdade, a sexualidade dele, somente em momentos esporádicos. Como, por exemplo, num banheiro, ou de repente conhecia alguém na noite e acontecia alguma coisa, né? E depois existia aquela separatividade, né? Então, era somente a energia sexual que se mobilizava naquele momento através de um ato sexual, mas nunca havia essa conexão emocional. E por não haver essa conexão emocional, também não havia essa conexão com o próprio corpo, o respeito ao próprio corpo, e não respeito no lugar de puritanismo, não, é você realmente entender o que eu realmente quero, ou como seria a minha sexualidade se eu nunca tivesse visto um pornô. A maioria de nós homens, de qualquer sexualidade, somos muito atravessados pelo pornô. Né? Então, a gente tem dificuldade de entender qual é a nossa sexualidade real. E a gente traz, muitas vezes, a ação para o momento, e não traz a afetividade. Então, o grande questionamento que eu observo nos meus interagentes é realmente essa busca pela afetividade. Entender que homens podem se amar, podem se cuidar, podem tomar um banho decente, muitas vezes, podem trazer, né, realmente o afeto para o outro também dentro de um relacionamento, né? Porque nós, como eu disse, a gente vive muito nossa vida dentro do armário. Eu vivi minha vida dentro do armário também durante muito tempo. E isso atrapalhava muito com que eu pudesse me conectar realmente com as pessoas. Né? Porque a gente, inclusive por isso que muitos de nós dentro da comunidade, às vezes, temos essa questão mesmo de buscar muito sexualidade, a questão dos aplicativos e tudo mais. E isso vem pela não compreensão do afeto. Porque na fase que nós deveríamos estar conectados ao afeto, geralmente nós estávamos escondidos. Poderia até sentir, por exemplo, um interesse por um menino na escola, mas isso não podia ser vivido, isso não podia ser expressado. Então, a gente não tinha essa oportunidade de entender o que era afeto na sua raiz.
né? Diferente de uma experiência, já, claro, que todos os atravessamentos que uma pessoa também hétero ou de outra sexualidade pode passar, mas ainda assim é diferente, né? É diferente. E o meu trabalho hoje é sobre isso, é sobre afetividade. Recuperar a afetividade dessas pessoas. E até tirar aquele estereótipo que tu falou, né? De afetividade ser algo feminino, algo das mulheres. Exato. Sensibilidade para homem, não. Homem sensível, que isso, Por isso né? que adoece, né? Não procura médico. Não, exato. E aí, ixi, várias questões. Mas quando chega uma pessoa com alguma queixa, né? Quais são geralmente as queixas? Como o nosso trabalho é muito focado em sexualidade, e aí algo também a ser esclarecido que é importante, o que tem a ver, né, já que estamos falando de Tantra, né, o Tantra, por que a gente trabalha tanto com sexualidade, com a massagem tântrica? Primeiro por entendermos a potência da energia sexual, não só na visão oriental da coisa, mas na visão ocidental, através do trabalho da psicologia corporal, de William Reich, de Alexander Lowen, e de todos os estudiosos pós-reichianos, né, que pode não chamar como a mesma nomenclatura que a gente utiliza em Tantra, que é Kundalini, mas no final das contas é a mesma coisa, a mesma energia. Então entendeu-se a potência dessa energia liberada através do orgasmo, que vai limpar, digamos assim, para falar de forma bem simples, né, que vai limpar, que vai dissolver os bloqueios que estão no nosso corpo. Então quando você recebe um elogio e você sente uma angústia aqui, eu pergunto onde é, aqui no peito, se você não trata isso, a vida inteira você vai sentir assim, só que você não sabe liberar, porque provavelmente você já levou essa questão para sua psicóloga há anos, sua terapeuta, mas continua aí. Qual que é a diferença de um trabalho que a gente faz em terapia tântrica? A gente vai mexer no corpo. E o orgasmo, não só através da massagem, não só através do orgasmo, tá? O orgasmo pode ser um caminho para isso, olha só que loucura, né, para você se libertar disso. Então, num contexto físico, essa energia, quando ela explode, claro que não é um orgasmo igual ao orgasmo comum que a gente tem no dia a dia, é um orgasmo que a gente chama de um orgasmo de qualidade, que ele vai ter essa força e essa potência de abrir caminhos, também não é só uma vez, por isso que é uma terapia, não é uma sessão de massagem. Uma coisa é você fazer uma sessão de massagem tântrica, é legal, recomendo para todos, mas se estamos falando de terapia tântrica, como toda e qualquer terapia, existe um processo. A diferença é que o nosso processo costuma ser mais rápido, porque vamos mexer no seu inconsciente, literalmente, através do seu corpo, né? Como eu falei, o inconsciente está no corpo. Então, essa é uma questão, esse é o poder do orgasmo, da energia sexual. E por que falamos de sexualidade para além disso? Né? Porque entendemos que é a nossa energia vital e porque o Tantra, em sua raiz, o Tantra original e clássico, ele vai trabalhar a derrubada de tabus, a quebra de padrões, sejam eles quais forem. Então, como hoje, no Ocidente, e falando especialmente de Brasil, o nosso maior tabu, sem dúvida nenhuma, é a questão da sexualidade e do prazer. Então, nesse momento, é isso que o Neotantra vai trabalhar. No dia que tudo isso estiver curado, que a gente tratar com naturalidade, não haverá mais necessidade desse tipo de trabalho. Mas é só o começo também, né, no final das contas, porque a gente trabalha muitas questões. A gente trabalha corpo, mente e espírito. Tudo integrado, tudo junto ali no mesmo momento. Então a gente enxerga, por isso que é uma terapia holística, né? Porque a gente enxerga o ser de forma integral. Só que a maioria das pessoas, estou falando tudo isso para quê? Para explicar quais são as demandas que nós temos e quem está assistindo, de repente, para entender, né, em quais ocasiões pode procurar um terapeuta tântrico. A maioria vem por questões sexuais, de fato, né? Por conta de tudo isso que eu expliquei. Então, homens, no caso dos homens homoafetivos, como o Felipe já explicou, mas homens héteros vêm muito, né, que eu atendo, questões de disfunção sexual, né, tipo ejaculação rápida, uma disfunção erétil ali que não consegue sustentar uma ereção. Às vezes para sentir mais prazer mesmo, sentir um pouco mais e tá tudo bem também, né, mulheres com uma anorgasmia, né, mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo, mulheres... Como chama? Anorgasmia, falta de orgasmo. Eu não sabia disso. Mulheres não conseguem alcançar o orgasmo. Acontece em homens também. Sim, sim. É bem mais comum em mulher, né? Porque tudo é mais difícil pra gente, felizmente. Anatomicamente a gente tem mais facilidade, em teoria, mas na prática, por quê? Por conta da educação que a gente teve, que eu falei lá atrás, que se a gente tá bloqueado na mente, tá no corpo, né? Mas mulher vem muito com essa questão e principalmente também baixa libido, entendendo o libido aqui como desejo sexual, né? Resumindo a isso. Então vem muito, primeiro, por questões da sexualidade, tá tudo bem, mas ao longo do desenvolvimento terapêutico, a gente vai dissolvendo tudo isso, porque toda essa programação que falei, fica no nosso corpo,
o que o Felipe falou de couraças. Então, são, né, segmentos de couraças, por essa visão da psicologia haitiana, que é o que a gente utiliza, mas basicamente coincide com o que a gente trabalha em Tantra raiz e Neotantra, que são os 7 chakras. Então, a gente uniu as duas coisas. Eu posso trabalhar tanto olhando o corpo pelas couraças ou pelos chakras, que é basicamente a mesma coisa. Então, quando essa energia, na hora de um orgasmo, ou mesmo que não tenha um orgasmo na sessão, mas essa energia está sendo movimentada através de estímulos específicos, né, com uma intenção específica, à medida em que eu vou manipulando essa energia, ela tem tanta potência que aos poucos ela vai dissolvendo esses bloqueios. Então, futuramente, você não sente mais essa angústia, você liberou no seu corpo. Então, um caso muito, que eu dou sempre o exemplo, que é comum, né, e eu já vi acontecer, inclusive foi uma fisioterapeuta pélvica no meu podcast, olha, ela é fisioterapeuta, né, uroginecológica que chama, né, mas fisioterapeuta pélvica, que apesar de ser fisioterapeuta, ela disse, tá lá o podcast pra quem quiser ver, que se curou de um vaginismo numa sessão de massagem tântrica. O que é o vaginismo? A mulher sente muita dor ou não consegue ser penetrada. Nem com o dedo, nem com o pênis, nem com nada. Não consegue colocar um OB, porque sente muita dor. É uma contração involuntária do canal vaginal tão forte a ponto de não receber uma penetração. E através da massagem ela conseguiu liberar isso e se curar disso, porque já tinha tentado de todas as maneiras. O que é isso? Às vezes pode ter sido, né, um trauma realmente muito grande, forte, como um estupro, né, que é um caso extremo, mas não só. Pode ter sido apenas a sua crença, aquilo que você acreditou durante sua vida. Então, um exemplo clássico são mulheres extremamente, né, religiosas, criadas em famílias muito religiosas, que têm essa coisa do você não pode, né, transar antes do casamento, porque você vai perder seu valor, ninguém vai te querer, você vai ser expulsa de casa, você cria um medo tão grande de literalmente abrir as suas pernas e o seu corpo, que ele responde. A culpa, né? A culpa, o medo, tudo, ele não vai permitir, porque no teu inconsciente está registrado, não posso receber uma penetração, porque eu vou perder, vai acontecer, né, é a sensação de morte mesmo, né, então assim, mesmo que você não tenha sofrido uma violência, mas é o que a gente chama de somatização, né, as emoções e as nossas crenças, elas estão no nosso corpo, observe o seu corpo, para entender o que ele está te falando, e é possível liberar, não só através da massagem, porque eu falei, né, Tantra, Neotantra, terapia tântrica, massagem tântrica. A massagem tântrica é uma ferramenta do trabalho dos terapeutas tântricos. A gente trabalha com várias outras ferramentas. Por exemplo, meditações ativas, que também ajudam a mexer com essa energia e a liberar tudo isso. Você libera raiva. Por isso que o Felipe falou, libera um choro. Libera o que tiver. E, de novo, é um processo. Não é uma vez que você vai fazer, assim também seria bom. Né? Não tem um botãozinho, gente. Tem que ter paciência mesmo, mas é possível. E a gente sempre fala, né, Felipe? Nós somos os nossos maiores cases de sucesso. Exatamente. Em terapia tântrica. Porque, de fato, vocês estão assistindo a gente agora, mas a nossa... me visse, sei lá, 8 anos atrás, eu era uma pessoa totalmente diferente. Né? E o que foi acontecendo? Eu fui liberando. No corpo mesmo, através do corpo. Entende? Perfeito. E vocês fazem também que o terapeuta geralmente tem que fazer terapia, né? Oh, também estão sempre na prática fazendo, como é que chama? Sessões tântricas. Sessões tântricas. Eu gosto mesmo mais das práticas mesmo, de meditações, né, e tal, exercícios. A gente bebe muito da bioenergética, né, que vem lá da psicologia corporal. A gente utiliza a dança também muito nos nossos atendimentos, nas nossas vivências, né? Quando você tiver aí o convite, como você recebeu, para alguma vivência neotântrica, pode ser que tenha nudez? Pode, mas geralmente não tem, assim, quando é uma coisa mais em grupo. É mais para a gente fazer essas práticas Dançar, de respirar. meditações. Isso, respiração fundamental. Né? Mas a gente fazer essas práticas de liberação do corpo mesmo, porque você acessa, e talvez você nem identifique o que você acessou, você só expressa no choro, no grito, na raiva, sei lá, numa crise de riso, ou no orgasmo. São as nossas expressões naturais do corpo, que são todas bem-vindas. Né? E aí, por isso que eu fui, né, me aprofundar, então hoje a ênfase do meu trabalho realmente é na sexualidade positiva, bebendo do Tantra, do Neotantra, mas não só, né? Porque acredito que minha missão realmente é essa, de vir falar para o mundo, assim como tantos colegas,
de integrar, como o Felipe bem falou, integrar a sexualidade e espiritualidade, entendendo espiritualidade também não como religiosidade, mas como aquilo que você acredita que está para além do que se consegue ver. E acima de tudo, né, e sobretudo, que está dentro de você, essa consciência que está dentro de você, todo o seu potencial que você pode estar aqui para expressar, mas que todos esses condicionamentos da educação que a gente teve, né, de acordo com a programação que a gente recebeu, limitam, então eu não consigo expressar. Porque está no meu mental, então eu não tenho força para isso, mas a gente está aqui para integrar tudo isso e viver a nossa sexualidade e o nosso prazer de forma plena, sem culpa, né, sem medo, sem se sentir menos e sem permitir, especialmente, que alguém te faça sentir menos. Porque se você, mulher, consegue se posicionar na cama na hora do sexo, dizer, meu filho, você não está fazendo esse oral direito, né? Porque é só o que tem, vamos combinar. Querido, o clitóris não é aí, tudo bem, não precisa falar de forma agressiva, como eu, né? Mas se você tem voz para se posicionar na cama e dizer, eu não vou fazer sexo anal com você porque eu não gosto. Sim. Ah, mas vai ficar chateado, problema, respeito os meus limites. Então se você consegue se posicionar na cama, meu amor, na vida ninguém te segura, porque se é na cama que a gente tem os maiores tabus, os maiores medos e as maiores vergonhas, se eu não tenho vergonha de me posicionar na cama, eu me posiciono no meu trabalho, eu me posiciono no meu relacionamento, ninguém passa por cima de mim. Então entende que a gente vai lá na raiz mesmo, mesma coisa do casal, o casal que consegue conversar abertamente sobre prazer e sexualidade, dizer... Nossa, minha cabeça estava bem nesse lugar, até pensando em monogamia total, desculpa, se apropriar do prazer que é individual no fim das contas, né? Isso. E no casal tem muito isso dos ciúmes do prazer do outro. É muito loucura isso. Eu costumo dizer que ambos, cada um tem o seu desejo, a sua forma de vivenciar a sexualidade. Mas eu escolho com quem eu quero fazer, né? Eu escolho dividir com aquela pessoa. Mas o meu desejo é o meu desejo. O desejo do outro é o desejo do outro. E a gente também, é necessário que a gente entenda, principalmente no mundo de tantos estímulos como o nosso, que eu não vou ser o único desejo do meu amor. Isso é polêmico. Isso é polêmico. Não esperava por essa, hein, gente? Aceita que dói menos. É uma verdade absoluta que a gente nega muito, até porque a gente vive, né? A nossa geração aí dos 30 a mais, a gente foi ensinado a amar com a Disney, né? Os felizes para sempre. Então a gente traz esse contexto mesmo. E olhar para o outro como um ser individual, que vai desejar outras coisas, outras pessoas, outras possibilidades de vida, às vezes é muito complexo. Mas é tão bonito quando a gente consegue realmente olhar para o outro e entender. Ele tem os desejos dele, mas ele escolheu a mim para viver essa história nesse momento. É bem mais realista, né? Que a gente quer viver assim também. As pessoas vivem na ilusão. É o grande Maia, né, que a gente fala, né? Mas, é interessante que o Tantra me trouxe essa visão. Porque antes, eu vivia, né, mesmo sendo um homem homoafetivo, as minhas relações nesse padrão mesmo, até muito heteronormativo, de o casamento, ele não pode olhar para o outro, eu também, se eu tenho vontade, eu não vou olhar porque é errado. E depois, né, quando a gente entra em contato com a nossa originalidade, com a nossa verdade, tirando essas camadas, né, eu costumo dizer que nós, pessoas normais do dia a dia, nós somos uma cebola, que temos um núcleo muito poderoso, mas a gente está cheio de camadas. E essas camadas, o que acontece? Vão nos enrijecendo. A gente fica duro, a gente não consegue se mexer, a gente não consegue fluir na nossa verdade, naquilo que a gente veio para fazer. E o Tantra é isso, ele vai pegando essas camadas e arrancando, assim. Através de várias técnicas. A gente usa muito, eu, na minha opinião, a própria meditação ativa, ela é muito potente para fazer isso. Porque a gente geralmente está acostumado, a gente anda aqui por São Paulo, vai na Paulista, a galera toda dura, né? O corpo é sempre enrijecido. Então, quando a gente começa a soltar esse corpo, movimentando mesmo, de uma forma que não é uma dança rítmica, não é algo programado, não, eu quero mexer o braço, sei lá, de qualquer jeito eu vou fazer. E é aí que começam a vir os desbloqueios, né? É muito interessante e, ao mesmo tempo, parece tão simples. Mas não é. Mas não é. Porque se a gente não presta nem atenção na respiração... É simples, mas não é fácil. Exatamente. É simples. Colocou melhor. Você não precisa de nada. Isso que é o bom do Neotantra e do Tantra, né? Você não precisa de nada. Essa é a diferença do Tantra para qualquer outra filosofia, para qualquer outra religião, entendendo que o Tantra não é uma religião, né? Mas é um caminho... Uma filosofia de vida. É um religar, né? Um ligar novamente
com a espiritualidade, é o caminho mais rápido, porque é a única filosofia comportamental que vai dizer que você só precisa do seu corpo para alcançar esse estado de iluminação. Isso pode acontecer através de qualquer coisa, olhando para uma parede e através do sexo, através do orgasmo, por que não? Né? Tudo é válido, então o Tantra ele inclui o corpo nesse processo, não exclui o corpo e a matéria de modo geral, e o mundo de modo geral. Ora, estamos encarnados aqui nesse momento, eu tenho que lidar com a realidade que me é posta. Agora, se eu vivo fugindo, não, só o espiritual, só o que não é material, não é da carne, é o que é sagrado. Tudo que é da carne eu vou renegar. E aí inclui muito prazer, né? O dinheiro, a comida. Então tudo é gula, ganância. Não tô falando disso, mas é de você aproveitar e viver de forma equilibrada. Então você inclui, você integra a sua sexualidade e o seu prazer nesse processo. Então, assim, falando lá da questão do ciúme, né? não entendo. Todo mundo que é do Tantra, né? O Tantra tem relacionamentos abertos ou não monogâmicos. Pelo contrário, não é uma minoria. Nós temos uma visão mais, assim, mais fluida da coisa, aberta, né? Assim. Nos nossos relacionamentos. Mas no final das contas é isso. Se a gente for olhar essa ilusão de que eu tenho poder e controle sobre o outro, né? Então eu assino um papel e aquele papel me garantiu que o outro agora é meu, pura ilusão. Não vai ser seu, nunca vai ser seu, nunca vai ser seu. Ele pode escolher ficar somente, fazer troca sexual somente com você para o resto da vida, isso é possível, eu acredito. Embora seja uma minoria, né? A gente trabalha, gente, com sexualidade, a gente atende todo tipo de pessoa. A gente que escuta realmente, você vê na rede social, todo mundo é bonitinho. Mas o que chega pra gente, né, no setting terapêutico é a realidade nua e crua. Então, assim, é uma minoria realmente que escolhe ser fiel para o resto da vida, mas é possível. Eu não tô querendo deixar ninguém triste aqui, né, e desmotivado e pessimista em relação a relacionamentos. Pelo contrário, trazer a realidade. Então, se eu posso conversar com o meu parceiro, com a minha parceira, sobre, por exemplo, os meus desejos sexuais, sem ser agredida, sem ser julgada, né, sem receber um dedo na cara, eu tenho uma cumplicidade que poucos casais têm por aí. Então, se eu posso falar sobre isso, eu posso falar sobre qualquer questão, meu amor. Você eu me sinto magoada por isso, por isso, por isso. Porque se eu falo sobre meus fetiches, por exemplo, né, sem ser julgado, sou acolhida, sou ouvida, isso não quer dizer que eu preciso concordar com tudo, mas numa comunicação positiva, a gente consegue chegar a um acordo. Dá até oportunidade para troca, né? Porque às vezes como é que eu vou saber de algo que te dá prazer se é um tabu entre a gente isso, né? Exato, mas eu tenho um exemplo de um casal. Eu tô atendendo um homem de um casal, não um casal todo, mas eles já estão aí há 14 anos e ele contou um episódio, bem no começo do relacionamento, que ele pegou a esposa dele, né, se tocando ali num momento de alto prazer, com um vibrador e tal. E ele deu um escândalo, porque hoje ele passa comigo, né? Ele deu um escândalo, porque achou um absurdo. Isso é muito comum, gente. Como assim, né? O homem acha que a mulher, ele não tá dando prazer suficiente pra mulher. Eu mesma já passei por isso no meu primeiro namoro. Eu não podia comprar um vibrador, porque a primeira coisa que eu ouvi foi: não tô te dando prazer, você tá desejando outro homem. O meu não tá é pensando suficiente. em quem? O meu não é suficiente. Olha isso. Então, a partir dali, acabou. Ela travou de um jeito, né? E ela abriu mão disso. Ela se bloqueou de uma forma que, ao passar dos anos, além dela, né, ter se bloqueado e tem todas as consequências disso, ele também perdeu. Porque ela não se abria mais para o sexo e para o prazer como ele gostaria. Mas, meu querido, você que ajudou a bloquear e agora você tá achando ruim? A conta não fecha. Então, através do meu podcast, ela ouvindo, ela começou a ouvir. Isso ele me falando, né? Hoje ele é meu cliente. Ela começou a ouvir o podcast e ele disse: olha, depois que ela começou a ouvir seu podcast, ela começou a vomitar um monte de verdade em mim. Do nada, eu não esperava, tava tudo bem. Do nada essa mulher chega e fala: você não sabe fazer oral, eu nunca tive um orgasmo com você. E falando, e ele... Por isso que eu vim passar com você, porque só você pode salvar meu casamento. Se ela ver através do seu podcast, eu quero saber então o que é. Tô disposto, ele veio chorando litros, assim, tá passando um processo bem bonito e tal. Mas é isso, entende? Poxa, não era melhor conversar? Né? Você é homem, inseguro, e fala: meu amor, eu estou insegura, eu vi que você estava lendo, eu não estou te dando prazer, o que está acontecendo? E a mulher vai se abrir e vai dizer: não, querido, é só um momento meu. Assim como você tem o seu, né? Porque todo homem tem, mas pro homem é naturalizado.
A mulher não pode, né? Se a mulher não tem, é porque ela tá pensando em alguém. Então, já pensou se tivesse acontecido essa conversa lá no começo do relacionamento? O tanto de sofrimento que teria sido evitado? Então, quando a gente fala também de energia yin, energia feminina, é sobre o saber ouvir com a guardinha baixa. Você ouvir o seu companheiro e a sua companheira, entendendo que não é sobre você, é sobre a pessoa. Então, eu tenho um fetiche tal, não é porque eu desejo, sei lá, eu quero me casar com outra pessoa, deixar você pra sempre e te trair. Não é. É uma coisa minha. E aí, se não alinhar, beleza, o que podemos fazer em relação a isso? Então, isso é trazer lucidez. Agora a gente passa a vida inteira na sombra. Não, eu não quero olhar pra isso. O que eu vou fazer? Você está se masturbando porque você não me quer mais. Então, meio que você proíbe a pessoa indiretamente de fazer aquilo. Mas é um problema. E alguma hora a conta vai chegar, como chegou. E quase houve separação. Inclusive, estão tentando ainda, né? Não há certeza que. Não só por isso, claro, né? Mas só para você ter uma ideia da mentalidade da pessoa, o que não aconteceu ao longo dos anos. Se você olha para a sombra, você consegue ainda consertar. Se não, a bomba vai explodir e não vai ter mais jeito. Nossa, gente, dá pra ir muito longe aqui. Nem começou a conversa ainda. Não, o tempo já estourando, tô de cara, assim, a gente já tem que fazer um 2.0 aqui. Mas, pra quem não conhece, eu queria saber só na prática, assim, como que chega em vocês, como que seria esse início, né, não precisa explicar como é uma sessão inteira, até porque deve ser muito individual, mas só pra pessoa não ter esse medo, às vezes, não quero chegar lá e ficar pelada, não sei, às vezes é esse o problema. E até eu tava vendo teu site, entrei lá nos teus links, teu Instagram, e é bem aberto sobre isso, até a questão assim, vai ter finalização, não vai? Que tem todo esse tabu em cima, esse negócio da finalização, enfim. Só explica assim na prática como que funciona, por favor. Tá bom, rapidinho eu vou falar um pouquinho, tá? Então a pessoa chega para uma sessão de massagem, a gente faz uma anamnese, né? Então uma conversa inicial, para eu entender o que você está buscando, por que você veio procurar a terapêutica tântrica. Então se for só uma sessão de massagem, eu não, só quero receber a massagem, beleza, a gente tem essa conversa também, você vai deitar, a massagem você recebe completamente nu ou nua, porque tem um toque genital. Mesmo assim, não é obrigatório. Então, se você de repente chega, olha, nessa primeira sessão eu quero entender como é a massagem, mas sem a parte genital, tranquilo. Nada é obrigatório, a gente respeita todos os limites, tá? Mas vamos supor que você chegou, já sei que vai ter o toque, tá tudo bem pra mim. Então, a gente tem toda uma etapa do passo a passo lá, corporal, até chegar a massagem genital e também, talvez você chegue a um orgasmo ou não, porque a gente não faz masturbação. Então, depende de como o seu corpo vai responder. O orgasmo, ele vem de forma natural. Entende? Então, a massagem é uma ferramenta, a porta de entrada geralmente para a terapia tântrica. Eu fiz uma sessão, eu vi que foi muito legal, né, eu senti várias coisas, eu acessei várias coisas, eu quero continuar. Então a massagem continua muito presente, porque ela é uma ferramenta muito potente, né, ela traz muito resultado, mas a depender do dia, a depender do que a gente vai trabalhar, a gente pode passar outros exercícios práticos, a gente sempre inclui o corpo. Então, apesar de ter uma escuta ativa, nós não somos psicólogos, psicanalistas, podemos ser, né, tem muito psicólogo, tem muito psicanalista que é terapeuta também. Mas eu posso ser apenas terapeuta tântrica. Eu tenho um repertório para te ajudar nessa escuta ativa, de ouvir a sua história e, através da filosofia do Tantra, te orientar nesse sentido, mas a nossa base mesmo é o trabalho do corpo. Então, sempre vai ter um exercício corporal para você fazer, né? Porque eu atendo online também, nós atendemos online também, aí não dá para fazer a massagem, mas dá pra gente trabalhar com todas as outras ferramentas, são que essas meditações que a gente falou, que são várias. Os exercícios corporais, por exemplo, do autotoque consciente, né, da masturbação consciente, da troca com o outro, a gente orienta casais, a respiração, que é base fundamental, essencial do nosso trabalho, mas a respiração consciente, né, então são os pranayamas, os exercícios de respiração que a gente passa, né, os movimentos corporais, então a gente vai encaixando. É um atendimento personalizado, né? Mas só para explicar que não é só a massagem, com a massagem que a gente trabalha. A gente trabalha com todo o corpo e com diversas ferramentas que bebem da fonte do Tantra clássico, porém, na prática se aplicam através da psicologia corporal e do Neotantra. É, né? isso, né? É isso. Não, mas é interessante complementar, né, que a terapêutica tântrica, a gente já falou sobre isso, mas é muito interessante sempre colocar. Ela é um desenvolvimento. Então, você vai a uma terapia tântrica, não significa que você já vai sair de lá zerado, com tudo resolvido. Não. Você vai conseguir trabalhar através da sua constância, dos exercícios. A gente muitas vezes passa exercício, lição de casa mesmo, para que seja feita,
que muitas vezes pode envolver uma escrita, por exemplo, né? Então, a gente traz várias ferramentas para trazer essa conexão mesmo com o corpo, com a tua mente, com o teu espírito, e sempre lembrando, né, o desenvolvimento da terapia é muito importante. Não se faz milagre em uma sessão. Terapia geralmente é um processo. Exatamente. E porque, né, geralmente eu trabalho com o público masculino e é isso, né? O homem, ele é muito imediatista. Ele já quer ter a solução mágica e já tá tudo certo. Não é assim, minha gente. Vocês vão ter que realmente... Vão ter não. Se vocês quiserem trabalhar as questões de vocês, é um processo. Mas é um processo que vale muito a pena. Né? Porque a gente esquece que o corpo é o instrumento da existência. Então tudo passa pelo corpo. E a terapêutica tântrica, ela é tão maravilhosa porque ela toca o corpo. Diferente de uma terapia convencional, que é muito poderosa. Mas eles não podem tocar o corpo. E a gente vai nesse lugar mesmo de desenvolver tudo isso através das sensações corporais. A gente, quanto terapeuta, é importante esclarecer, aproveitar esse canal para esclarecer, né? Nosso serviço é um serviço de saúde. Né? A gente trabalha com saúde. Quem trabalha diretamente com prazer pelo prazer são as acompanhantes, né? Inclusive todo o meu respeito a essas mulheres. Mas a gente, apesar de tocar no genital, apesar de provavelmente te levar a um orgasmo, a gente está trabalhando com a sua saúde integral, utilizando o orgasmo e o prazer como uma ferramenta nesse processo de cura, tá? Então é importante salientar isso, né, para não chegar gente querendo outras coisas, como chega todo dia, não tem jeito, né? Mas, e para você, principalmente você mulher, que quer passar por uma sessão de massagem, infelizmente, a maioria das mulheres ainda buscam terapeutas homens. Eu digo infelizmente porque é mais fácil de cair, né, principalmente se for um terapeuta hétero. Eu sinto muito, isso me dói muito ter que falar, mas é mais fácil cair numa cilada, né, porque muito se vende terapia tântrica como uma simples massagem erótica. E aí a mulher chega lá, não entende muito bem, às vezes só ouviu aqui rapidamente, vai com o primeiro homem que acha, e chega lá, de repente, ela é abusada de alguma forma, né? Não escuto caso de realmente estupro, aí segurou a mulher, mais um abuso, né, de passar dos limites, e você achar que faz parte do trabalho, faz parte do processo, e não é. Não existe penetração em terapia tântrica, não existe sexo oral em terapia tântrica, não existe nudez do terapeuta, da terapeuta em terapia tântrica. É um processo que é sobre você. Passou disso, teve qualquer coisa, não é mais terapia, aí já entrou numa outra seara, tá? Só para diferenciar, para ter cuidado quando você for buscar o seu profissional, e para você também, principalmente se for homem, quando for buscar o nosso atendimento, entender que nós não vamos te dar um final feliz da maneira que você busca, né? Porque quando eles falam de finalização, eu sempre brinco, né? Tem finalização? É a pergunta original. Eu digo, Também tem, recebo, né? Porque uma hora acaba, não vai durar para sempre. Então tem uma finalização. Tem 1h30 de sessão, vai acabar. Ai, não, quero saber. A gente já sabe, não tem penetração, não tem nada disso, não tem nem nudez da nossa parte, né? É mais fácil você buscar uma garota de programa, porque, gente... E tá tudo bem. Porque tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Só que assim, né, economiza desgaste de energia, de tempo, de ficar explicando, as pessoas ficam insistindo. Sim, não é o propósito do nosso trabalho. Não é, se eu quisesse seria, mas não sou. Entendendo? Né? Então, para fazer esses esclarecimentos. Mas venham, gente, para a terapia tântrica, conheço esse trabalho, porque ele é de fato transformador. Eu tenho esse podcast agora junto com o Felipe, podemos falar? Por favor, eu ia dar espaço agora para isso. A gente tem um podcast que eu comecei há pouco mais de um ano, chama-se Prazer Tantra, né? No Instagram está @prazer_tantra. Estamos no YouTube e no Spotify com o mesmo nome. A partir de agora o Felipe vai assumir junto comigo a comunicação, então estive à frente até agora, mas ele vem. E nós falamos sobre Tantra, Neotantra e sexualidade consciente, né? Não só sobre o Tantra e o Neotantra, falamos muito de sexualidade, levamos profissionais diversos, então assim, os maiores nomes do Tantra e do Neotantra do Brasil já passaram, todos eles, pelo Prazer Tantra. Então a gente leva ginecologista, já levamos psiquiatra, profissionais da medicina tradicional também. Então assim, são mais de 50 episódios que temos. Cada um é uma aula absurda, você acompanha, você Sim, me inclusive conhece. eu conheci a Rosana pelo podcast, gente, é incrível, muito, muito bom mesmo, eu aprendi pra caramba lá. É bom para
para a nossa ideia, né, esclarecer exatamente o que é e o que não é, falar de sexualidade consciente também, desse lugar de conscientização e educação. Então, eu quero te agradecer pelo espaço, parabenizar também pelo trabalho belíssimo que você faz, que casa, né, com o que a gente está falando, né? Então, são trabalhos necessários, porque, infelizmente, estamos todos adoecidos, né? Porque a gente é terapeuta, que a gente se exclui, né? Talvez a gente tenha só né, melhorado, se desenvolvido em alguns aspectos, mas todos somos adoecidos, todos somos atravessados por essa sociedade, né? Que vem querer nos encaixar em padrões. E o Tantra é sobre sair do padrão, porque só saindo do padrão você encontra o seu natural, que é sinônimo da sua verdade. Quando a gente fala de verdade, a gente está falando de encontrar o que é natural para você, o que faz teu coração pulsar, o que ativa a tua libido, que te movimenta para o mundo, para você se sentir nutrida e a partir dessa nutrição transbordar e compartilhar com o outro. O que é isso? Eu só consigo se eu sair da caixa. A caixa ela é rígida, ela é pequena, ela me prende. Então vamos sair dos padrões, vamos quebrar os padrões e encontrar cada um a sua verdade e aquilo que te move. Porque, né, assim, Felipe Tântrico? Exatamente, meu nome nas redes é Felipe Tântrico, né, @Felipe Tântrico, e é sobre isso mesmo, a gente entender que a vida pode ser mais prazerosa, mais solta, mais livre, sem tantas essas formas nas quais nós somos colocados, né? Eu dou muito exemplo até quando a gente sai da escola. O que a gente recebe? Formatura. Né? Ou seja, você está formatado para um sistema. Vivemos num sistema? Sim, mas também a gente pode criar o nosso sistema dentro do sistema. E como isso? Reconhecendo as minhas emoções, vivendo a minha sexualidade de maneira plena, nem sempre é fácil, mas buscar o autoconhecimento, seja através da terapia tântrica, seja através de outros lugares, para que a gente possa ser quem a gente veio para ser, para que a gente possa trabalhar com o que a gente gosta, para que a gente possa ganhar dinheiro, para que a gente possa ser livre. A existência humana, ela é livre. Porém, nós, né, socialmente, sabemos que muitas vezes, por tantos condicionamentos, formaturas, códigos nos quais nós nos prendemos, a gente tira a nossa própria liberdade. Então, o Tantra é esse convite para que a gente possa ter liberdade de escolha, liberdade de falar o que a gente sente sem agredir o outro, e entendendo o orgasmo como uma reza. Eu sempre falo, o orgasmo é uma reza poderosa. E a gente leva vocês para esse lugar de autoconhecimento. Vem pro Tantra porque evoluir é prazeroso. Que delícia! Bom, eu vou deixar na descrição todos os arrobas aqui que eles passaram e procurem saber, informe-se com segurança, né? Tem algum lugar seguro, assim, um site que seja do Tantra no Brasil, alguma coisa assim? Olha, nós temos o Prazer Tantra mesmo. Eu ia dizer, é o lugar mais seguro hoje. É o mais seguro, porém, né, nós temos já a primeira associação, né, brasileira de terapeutas tântricas e tântricos, né, que é a Abra Tantra. Né, que eu recomendo, porque é um passo inicial para a gente até regulamentar e regularizar a nossa profissão, que não é reconhecida ainda no Brasil, né, mas lá eu recomendo, porque lá realmente os terapeutas têm um código de ética e conduta, né, e quem quiser, sei lá, se formar terapeuta, também tem a formação que eu dou, que é na escola Mahara Tantra, no ABC Paulista, sou eu e mais alguns professores, também grandes nomes do Neo Tantra, que é uma escola que segue o código de ética e conduta da Abra Tantra, tá? Então são lugares seguros, e lá no podcast também, todo mundo que a gente leva, a gente procura. Ana Rosana direto, entender. Que ela já passa todo o caminho aí, gente. É isso, tem tudo lá. Muito obrigada para quem acompanha até aqui, obrigado mais uma vez vocês. Gratidão a todo mundo. E nos vemos até a próxima. Um beijo. Este podcast foi produzido pela Tumpats.